Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Revista Causa e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, né? Que é o Leonardo do Café Missionário. Eu quero que ele se apresente um pouco, nós vamos falar sobre muitas coisas. Você que quer saber mais sobre negócios, como é fazer missões usando os talentos que você tem, a profissão que você tem também, nós vamos falar um pouco sobre isso e muitas outras coisas. Fala aí, Amém. Léo. Beleza, Gabriel? Gente, prazer estar aqui com vocês, né? Vindo de longe, de Recife, Pernambuco. Estamos aqui numa viagem missionária longa e pousamos aqui crendo que é propósito de Deus, Gabriel. Estamos aqui durante esses dias com vocês aqui da Aliança de Pequenos. Um prazer conhecer vocês. Tenho o privilégio de poder estar aqui, cara, nesse podcast, onde eu já sei que várias pessoas maravilhosas, inspiração, sentaram aqui, né? Como o Maicon Barroco teve aqui, que é um cara que pra gente é inspiração. E a gente tá aqui hoje é privilégio mesmo. Como o Gabriel já apresentou meu nome, sou Leonardo, sou do Recife, casado com Karina, pai da Gabriela, né? Hoje aposentado da minha profissão, você vai saber um pouco mais lá na frente, e envolvido em missões que tem sido um privilégio muito grande, algo que deveria ser de todos, Sim. que o chamado foi para todos, né? Mas aí Deus tem um chamado específico para cada um e a gente tem se envolvido em missões, Gabriel, ao longo desses, eu posso dizer mais especificamente, aprofundadamente, desde 2018, sabe? Quando tivemos nossa primeira experiência mesmo em missões, foi quando Deus nos deu aí o nosso chamado e temos nossa primeira experiência com a nossa página do ID Sertão, que está aqui na camisa, ó. E daí depois vindo o Café Missionário e a gente vai chegar lá. Legal. Ô, Léo, então você era aposentado. Sou, né? Sou aposentado. aposentado. Você é aposentado, então você tinha uma profissão e depois que você se aposentou, Sim. que Deus te chamou para a Sim, missão. cara. A gente estava até conversando antes, você falou que você seria o quê? Um crente? 3S. 3S. Sentado, salvo e satisfeito. Só de boa. Só de boa, né, cara? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a experiência com missões se deu eu ainda nativa, né? Eu sou coronel da Polícia Militar de Pernambuco, hoje da reserva remunerada, né? Fui para a reserva no final de 2019. Fui novo para a reserva, com 47 anos, porque eu entrei na corporação com 17 anos e meio. Né? Com 20 anos eu já era segundo-tenente da Polícia Militar. Tive uma jornada de militarismo na minha vida desde os 7 anos de idade. Né? Meu pai é sargento da reserva, nasci no hospital da polícia, estudei no colégio da polícia e logo depois já entrei no curso de oficiais e assim segui. E uma das minhas últimas experiências como oficial da Polícia Militar foi comandar o Centro de Formação de Soldados. E quando eu fui para ali, Gabriel, Deus falou claramente ao meu coração que ali existiria uma missão não somente profissional, mas também espiritual. E eu fiquei sem entender porque eu sou leigo, né? Não tenho formação teológica, né, missiológica, apenas muito ali. Você era de uma família cristã? Sim, desde os 8 anos de idade, na igreja, fui embaixador do rei e tal. Apesar que durante a caminhada houveram alguns deslizes, Deus nos privou da morte mesmo. Estarmos aqui hoje é misericórdia e graça de Deus, né? Mas em 2018, indo lá para o centro de formação, desde 2017, Deus falou claramente ao meu coração que existiria essa missão. A gente formando a primeira turma de 1.500, depois 1.300. E ali a gente formou pequenos grupos que a gente denominou de intervalo bíblico, né? E foi uma experiência maravilhosa naquelas turmas de formação, né? A gente viu testemunhos no final maravilhosos. E ali eu digo que foi a nossa primeira experiência, como se Deus estivesse preparando o caminho para o que a gente tem feito hoje e crendo que Ele vai fazer muito mais, né? E ao final de 2018, eu tive uma grata satisfação de ter um contato de uma amiga pedindo um apoio para que a gente ajudasse um pastor missionário no Paraguai, né? Inclusive vim de lá agora há pouco, que ele estava querendo Bíblias para evangelizar. Isso foi em 2018. E aí eu pensei, poxa, eu vou mandar uma oferta para ela, ela vai comprar algumas Bíblias, o pastor vai comprar, não vai resolver. Porque tem que ser uma quantidade boa, tal, mas esse cara morando num carro, tal. E a gente foi impulsionado pelo Espírito Santo de movimentar aí, através dos nossos contatos, nossos amigos, uma campanha para a compra de Bíblias para esse pastor lá no Paraguai, o pastor Marnísio.
E tivemos a grata satisfação que, durante essa campanha, Deus nos deu recursos para comprarmos Bíblias e também montarmos uma base missionária lá em Vila del Rosário, no Paraguai. Foi quando estivemos lá 2 vezes e a gente começou a ver assim mais de perto essa questão missionária transcultural, né? Entendeu? Começou a entender assim, mesmo que empiricamente, mas semente plantada. Até então você tinha crescido na igreja, mas ainda não tinha tido esse contato direto com missões. Direto. Era mais aquela coisa distante, assim. Ali, saber que missões existem, né? Que é muito bonito. De vez em quando a gente vê falar da grande comissão, aquela coisa. Uma foto da África, uma né? foto do missionário. Embora que eu lembro bem que a minha adolescência, cara, na igreja, era comum as igrejas receberem missionários nos finais de semana. E eu lembro que os missionários iam no domingo para a escola bíblica dominical e algumas famílias se disponibilizavam para levá-los para casa durante o almoço, passavam a tarde e à noite iam com a gente para a igreja. Isso minha mãe fez várias vezes, né? Eu lembro muito bem disso. E com o passar do tempo eu vi que isso perdeu um pouco o brilho. Você acha que isso perdeu na igreja como um todo, assim, essa... Infelizmente, meu irmão, infelizmente, missões é algo muito assim, eu não vou usar a palavra folclórico, porque fica muito pesado, mas romântico. Sim. É algo muito romantizado na igreja, missões, é lindo, mas na prática, infelizmente, não se fala ou não se age como se deveria ser, sabe? Infelizmente, mas a gente faz a parte da gente, né? Temos pedido a Deus até para sermos inspiração pelo que Ele tem feito através de nós, para que outras pessoas se despertem, né, com isso. E assim vamos seguindo, né? Então, depois de 2018, dessa experiência com o Marnísio, eu voltei para o Brasil, porque eu estava de férias nessa época, porque eu ainda estava na ativa, né? Só que no final de 2019 eu fui para a reserva, vamos lá. Aí eu fui convidado, com aquela ideia, né, que você já falou aí, de Crente 3S, Sim. Já ali no início de 2020, já preparando a casa na praia para ir morar lá, encerrar quem a carreira, sabe, né? tal, ficar por ali, levando a vida ali. Indo para a igreja, batendo pontozinho ali, né, dia de domingo, ponto, ofertando em missões, ofertando na igreja, o dízimo, né? Só que Deus quer algo mais da gente. Sempre quer mais, sempre quer mais. E aí eu fui convidado por um amigo missionário para conhecer trabalhos missionários no sertão, cara. Para que eu fiz isso, né? Aí eu voltei com o coração incendiado, né? Início de 2020. Já cheio de planos, eu digo, já entendi o que Deus falou comigo lá no Paraguai há 2 anos atrás. É isso. Ele quer que eu me envolva mais em missões. Missões é algo muito forte, não é algo romântico, não. E aí voltei cheio de ideias, aquela coisa toda, 2020, início. Logo depois, pandemia, né? Sim, fora isso eu fiz um curso de barista. Até então, sem saber o porquê. Porque eu nunca fui... Você gostava? Cara... Ou nem gostava? Gostar de café era coisa assim muito longe. Eu já fui fumante e nem era fã de café desse jeito. E de repente me vi fazendo um curso básico de barista, né? Até o dia desse eu estava sem saber o porquê, mas agora eu sei. Né? Aí, início de 2020, pandemia. Todo mundo dentro de casa, ninguém sai, aquela coisa toda. Eu digo, poxa, mas não vou me desesperar. Aproveitar esse tempo dentro de casa, fazer da minha casa a Arca de Noé. E vamos nos dedicar a estudar 2 coisas. Missões e café. E assim eu fiz. Nesse período aí de pandemia, tudo fechado, era tudo online, eu ainda fiz um curso com o pessoal da Iris, a Escola 120, foi muito bom, despertamento legal mesmo, né? E fiz um curso com o pessoal do Rio Grande do Norte, a base lá da missão Atos 29. Foi quando eu ouvi falar pela primeira vez, cara, em missões nos temas como desenvolvimento comunitário e cuidado missionário. E aquilo me chamou a atenção. Eu digo, caramba, quer dizer que missões não é só ir num lugar, evangelizar. Tem um contexto aí, né? Tem os bastidores, tem coisas que a gente pode utilizar como estratégia e chegar aos povos e tal. Foi quando eu comecei a entender mais, né?
E aí passou a pandemia, deu uma aliviada, eu voltei para o sertão, vi a necessidade de alguns missionários no campo, de algumas comunidades, e a gente voltou a fazer as campanhas que fizemos lá atrás, em 2018. E os amigos, irmãos, continuaram ofertando, e a gente fazendo com que esses recursos chegassem aos missionários, chegassem às comunidades, fizemos campanhas de filtros de barro, né? É claro que eu não sou muito fã da questão do assistencialismo, porque o assistencialismo, por si só, ele ensina muita gente a gostar de ser pobre, né? Mas quem tem fome tem pressa. E o período de pandemia foi muito pesado e a gente conseguiu movimentar algumas pessoas para estarem doando cestas básicas, remédios, né, para muitas comunidades. E continuamos nessa e vimos que esses amigos e irmãos estavam, como uma forma já automática, nessa continuidade de oferta, doação, e a gente direcionando e pedindo a Deus discernimento e sabedoria para direcionarmos para os locais que Deus quisesse que seguisse, e continuando dessa forma, né? Sim. Durante todo o tempo, e conversando com missionários, sempre visitando quando possível. E, Gabriel, ao passar do tempo, a gente pôde sentir claramente, cara, que qualquer trabalho missionário, né, qualquer base missionária, qualquer escola de missões, enfim, qualquer envolvimento missionário, no meu entendimento, deve partir de algo que, infelizmente, não é priorizado no nosso meio, que é o cuidado missionário. Explica aí, então, pra gente, o que seria o cuidado missionário? O que é a definição, assim? Rapaz, ou na prática, né? Na prática, é cuidar de quem cuida. Sim. Cuidar de quem cuida. Que às vezes a pessoa está na missão, ela não tem tempo ou não se prioriza, na verdade, não prioriza. Se cuidar. Muitas vezes vai se desgastando. Se desgastando. Muita gente pensa que somente mandar o salário, sei lá, a ajuda de custo ou qualquer outro nome para o missionário, isso é o bastante. Para mim não é. Cuidado vai muito além disso aí. Fora o lado profissional, psicológico, médico, né? Tem um lado humano, cara. O contato, a ligação, a mensagem. A ligação no dia do aniversário do cara. Eu liguei para uma missionária no aniversário dela, ela travou. Ela nunca tinha recebido uma ligação nesse dia, no dia do aniversário, né? E às vezes é coisa simples, mandar uma oferta ali de R$10 para um missionário, comprar um carrinho para o filho dele, no dia da criança. Cara, isso é besteira, né? E a gente esquece muitas vezes desses detalhes mínimos, né? De cuidar de quem cuida. Então, nós criamos, né, o nosso projeto ID Sertão, continuamos captando recursos e temos como prioridade básica do nosso projeto cuidar de quem cuida. Sim. É o cuidado missionário. E como que você aplica hoje esse ministério, né, do cuidado do missionário? Você usa de recursos financeiros, também atendimento? Como que vocês aplicam assim? Olha, Gabriel, primeiro, a gente tem uma casa na praia, lá em Recife, no litoral sul, que era a casa que eu imaginava e passar meu resto dos dias como crente 3S, né? E é uma casa que é usada pela família, foi uma bênção que Deus colocou em nossas mãos. E hoje essa casa já tem sido utilizada para receber missionários para um tempo de descanso, né? Eu quero fazer muito mais, eu quero que tenha uma equipe de serviço lá, sabe? Quero que o missionário chegue com a família e tenha alguém para fazer uma limpeza, alguém para... Embora que muitas vezes ele quer estar naquele período ali, só ele, a esposa, o filho, como aconteceu há poucos dias, a gente recebeu uma família e eles foram para descansar. Graças a Deus. Infelizmente, o cuidado missionário, que ao meu entender era para ser algo preventivo, tem sido como socorro. Quando a coisa já está feia. A bomba já estourou, né? Agora mesmo eu estou nessa viagem missionária e o que impulsionou-nos a virmos para essa viagem foi trazer uma família missionária do sertão de Pernambuco para o Paraná, porque o missionário está com burnout. E através disso já descobri que o pastor que nós apoiamos lá no Paraguai está com sintomas muito propícios a isso também. Esse esgotamento, essa coisa, essa cobrança exagerada que existe no missionário. O missionário, ele não é
preparado para cuidar da saúde. Ele não é preparado para priorizar o descanso como mandamento. Pelo contrário, o missionário ele é jogado no campo muitas vezes, e é jogado mesmo, infelizmente, como massa de manobra, como qualquer outra coisa, infelizmente. É aquele cara que tem que mostrar que está sempre cansado, sempre rasgado, sempre precisando de alguma coisa. O missionário não pode ir a uma praia, não pode ir a um restaurante. O missionário não é um ET. Se postar, já pede os mantenedores, já pede apoio da igreja. Eu tive um depoimento de um missionário que perdeu mantenedores porque postou uma foto numa lanchonete. Que é isso? E isso é triste porque eu estive conversando há pouco tempo atrás com um missionário e ele falou justamente isso, né? Só que ele falou com tanta convicção que me deu tristeza, porque ele disse assim, olha o que ele me disse, a cada ano eu preciso fazer pelo menos 3 viagens difíceis para lugares assim remotos, para eu mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, porque se eu não fizer isso, eu perco meus mantenedores. Cara, para isso é triste. E as pessoas não entendem que o missionário não é só aquele que nem você falou, que faz assistencialismo. Isso é uma parte só da missão. Tem todo um projeto que precisa ser desenvolvido e as pessoas não têm esse entendimento, né? Ele tem uma vida. Tem uma vida. Exatamente. Normal. Tem uma vida normal. Não é um ET, não. O missionário não é um extraterrestre. Tem uma vida. Né? Graças a Deus que hoje, eu estava conversando, né, com o Wellington, com você já, a gente falando sobre negócios em missão, que a gente vai chegar aí. Graças a Deus tem muitos missionários que estão num campo tendo que carregar pedras, como se cobra muitas vezes. Ele está sendo missionário no seu negócio. Nós recebemos lá no Café Missionário, que nós vamos chegar ao Café Missionário daqui a pouco, uma missionária que ela está na Índia, como funcionária de uma cafeteria, como business. Mas ela é missionária. Né? Ela é missionária lá e tem tido experiência, já tem testemunhos maravilhosos. Né? Maravilhosos. Então o missionário é uma pessoa normal, que precisa descansar, precisa de diversão, entretenimento, como qualquer ser humano. Né? Sim, e isso é algo que eu acredito que até a gente que está na missão, no começo a gente também se cobra muito, né? Claro, tem a parte de às vezes, realmente algumas pessoas não entendem, né? E às vezes cobram, né? Mas tem também a gente se cobra. E é algo que até o Senhor tem me ensinado, a descansar. Isso. Às vezes sair com a esposa, ter um tempo de descanso, comer um lanche, né? Sair um pouco dessa loucura, porque a gente está cuidando de gente. E a gente sabe que cuidar de gente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu passei 30 anos da minha vida fazendo isso. Sim. Como oficial da PM, né? Como comandante. E o missionário ainda tem uma questão, né? Que é o peso espiritual, cara. A carga que você arrasta daquelas pessoas que você tem assistido ali no campo missionário, seja ele transcultural, seja no trabalho, seja onde for, você tem levado, você tem ouvido problemas espirituais de pessoas, você tem lidado com essas pessoas e automaticamente você carrega para você isso aí, né? E é um peso também. Aí estoura onde? Do psicológico, cara. Né? Por isso está aí o burnout aí. Eu já tenho conhecimento que outros pastores, outros missionários estão com o mesmo mal, né? E a gente tem ajudado dentro do que a gente pode, como você perguntou aí, como é que a gente tem feito, a gente continua recebendo essas ofertas, doações de amigos, irmãos, né, que tem feito com que a gente possa direcionar para alguns trabalhos missionários ou até mesmo missionários que necessitam. Né? Eu acho que também, às vezes, a gente não se atenta aos sinais também, né? Porque essa questão do burnout, né? Eu mesmo teve uma época que eu me cobrei tanto e eu estava tão sobrecarregado emocionalmente que eu comecei a ver que eu estava já começando a ter esses sinais. Então, o que eu fiz? Chamei a minha equipe e falei, gente, eu percebi que eu já estou dando os princípios de um burnout. Então, eu preciso parar, dar um tempo para minha cabeça, sair um pouco. Voltei para minha cidade, né, que eu não sou de Dourados, sou de Naviraí. Voltei para lá, fiquei um tempo com a minha família, sem fazer nada, né, só descansando, passando um tempo com a minha esposa, um tempo com a minha família. E aí voltei depois de 1 ou 2 semanas, não lembro agora, e pronto, antes de estourar a bomba, eu parei. Alerta, né?
eu senti que eu já precisava parar. Parei, ouvi a Deus, Deus ministrou no meu coração, vida que segue. E aí a gente volta renovado. Então, isso é algo interessante até, quem tá na missão, e não só na missão, acho que até mesmo Sua vida normal, né, vida. cara? A É vida que nem você normal. falou, um missionário é gente, né? Então, é qualquer pessoa, né, que está nessa situação. Porque tem gente que pensa, né? Eu quero falar para você aí que está me ouvindo e me assistindo agora. Infelizmente, tem muita gente que acha que o missionário é o cara que está ali no campo porque ele não deu certo em lugar nenhum. Isso é a coisa mais errada do mundo. Isso é mentira do diabo. Começa logo daí. Verdade. Que é especialista em mentira, né? É o pai da mentira. O missionário ele está ali atendendo um chamado. Ele entendeu que foi chamado por Deus para algo excelente, né? Excelente. E a igreja, de uma forma geral, deveria valorizar mais o missionário no campo. Ah, Leonardo, mas tem cara que está ali, não era para estar. Olha, mal profissional ou pessoas de índole duvidosa existem em qualquer meio. Em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer atividade desenvolvida. Inclusive na própria igreja, né? E na liderança, muitas vezes, né? Claro, né? Claro. Sim. Por isso que a Bíblia fala de joio e trigo, Sim. né? E está ali muitas vezes até confundindo ser o trigo e não é. Mas isso não cabe a mim nem a você, né? O que importa é que a gente faça parte da gente, né? E como projeto, Gabriel, a coisa foi se avolumando, a gente vendo essa importância que Deus queria nos usar e através de nós, o despertamento de outras pessoas estarem ofertando, sabe? Isso tem sido maravilhoso demais, porque eu não teria feito o que a gente tem feito sozinho, né? Sozinho. E a partir daí veio, aliado a missões, o amor por café. E hoje temos o Café Missionário, que é um braço do nosso projeto de captação de recursos para direcionarmos para esses trabalhos missionários também. Vamos falar então um pouquinho do café missionário? O Café Missionário está aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, olha que embalagem linda, né, cara? Eu que sou da área do marketing. Essa é a marrom e essa é a amarela. Aí. Muito bonitinho, né, cara? Gostei da logo e tudo. E como que veio essa ideia? Gabriel, rapaz, olha, isso é uma onda, essa história do Café Missionário. Mesmo gostando muito de café, olha, eu nunca fui empreendedor, assim. Minha área, como eu já falei para vocês, totalmente diferente. Só que quando Deus está no negócio, ele entra e faz tudo, né? É só a gente se colocar à disposição e não atrapalhar que ele faz a coisa acontecer. 2022, estamos em 24, né? 22. Eu conheci um pastor que foi me apresentado como um cara que era louco por missões e por café. Eu digo, opa, eu quero conhecer esse outro doido, né? E aí eu conhecendo o pastor Paulo, não era da igreja que nós fazemos parte hoje, que ele é o pastor. E a gente bateu um papo. E ele, nesse papo lá no café, na área onde é o Café Missionário, ele me chamou lá, que é como se fosse a antessala da igreja. Ele disse, olha, nunca pensaste em fazer algo aliado a missões e café? E pastor, até pensei, mas não sei o quê. Café missionário, eu tenho isso na cabeça, mas não sei como, aonde, com quem, o quê, não sei. Ele disse, o que é que você acha dessa área? Quando ele me mostrou a área, uma área assim, muito propícia a ser uma cafeteria, eu disse, bacana a área. Ele disse, e aqui, por que não ser um café missionário? Eu digo, aí o senhor me quebra, né? Como é que vou montar isso, como é que vou fazer e tal. Mas isso, Gabriel, lá atrás, Deus já tinha falado ao meu coração que eu preparasse, eu administrasse uma parte do recurso do projeto para algo que ele ia me mostrar lá na frente, que seria uma boa fonte de captação de recursos para o nosso projeto. E eu fiquei sem entender, eu até pensei que era investir em algum missionário para desenvolver alguma atividade. Mas aí foi justamente isso, né? Eu disse, pastor, o senhor está apagando fogo com gasolina. Eu, quando boto uma coisa na cabeça, tive a oportunidade de ter uma cafeteria que passou pela minha mão. Um amigo meu fez uma cafeteria, montou para a filha depois não comprou a ideia, ele queria repassar, só que eu disse, não é o tempo. Aí, só que nesse momento a gente sentiu esse impulsionamento, vamos orar. E a partir daí, cara, começaram a acontecer as Jesuicidências, que eu digo, né? Sim. Uma amiga que é arquiteta, olhou a área, achou bacana, fez um projeto para a gente e doou, não cobrou nada, né? E a gente começou a sonhar e Deus foi inspirando,
fazendo tudo do zero mesmo, sabe? Quando eu conversei com o pastor, eu disse, pastor, é o seguinte, a ideia está legal, agora a gente precisa entender de uma coisa. Eu vou estar à frente do projeto, ele, é você que está à frente, eu amém. Veja só, eu conheço, se não todas as cafeterias de Recife, mas uma boa parte. Não é a nossa ideia fazer uma cafeteria aqui top, até porque a gente não tem recurso para isso e não era necessário isso aí, porque isso aí assusta. E a gente quer que as pessoas cheguem, desfrutem de um bom ambiente, de um bom café, mas pagando menos do que uma cafeteria tradicional. Tá bom? Tá bom. E eu conheço a realidade de igreja. Qual é a realidade de igreja? Bota 2 mesas, pega um balaio de pão, bota aqui, bota um tacho de cachorro-quente, todo mundo pega, todo mundo entra, todo... Então, nem uma coisa, nem outra. Eu quero criar um equilíbrio, né? o equilíbrio desse meio aí, sabe? E criar a nossa identidade, a identidade do Café Missionário. Eles fiquem à vontade. Então a gente, Gabriel, nós oramos, né? Eu e minha esposa, que estamos à frente, e a gente foi montando, alguns irmãos têm nos ajudado nisso. E hoje o Café Missionário é uma realidade. Lá em Recife, hoje, agora mesmo, eu estou aqui em Dourados, mas minha esposa está lá com a equipe, está recebendo um grupo de 13 mulheres de uma igreja que não é da nossa igreja, outra igreja. O Café Missionário, ele se transformou num point na cidade. Eu até sugiro, por que não Dourados? Eu estava dizendo o João Marcos agora. Por que não Dourados ser a primeira filial do Café Missionário? Cara, vamos sonhar. Nós cremos no Deus do impossível, o Deus que é o dono da prata e do ouro. Isso tem servido para comunhão, para juntar gente de várias igrejas. Tem sido espetacular. A gente pensou em algo comercial, mesmo sendo missional, mas a gente pensou em algo comercial para atrair o pessoal do bairro e Deus fez totalmente diferente. Hoje é um point do público evangélico. E também as pessoas que têm convivido lá com a gente, amigos, irmãos. Eu tenho amigos que, naturalmente, se eu convidasse para um culto na igreja, não iria, mas está lá no café. Ele está ofertando em missões, porque toda a renda do Café Missionário é destinada para missões. Nós estamos lá não como voluntários, viu? Eu não gosto dessa palavra. A gente está lá como quem entendeu o chamado. Então, eu e minha esposa estamos à frente, está lá o Severo, a Patrícia, a Adriana, o Álvaro, a Gabi, pessoas que têm nos ajudado, a Elianai, e outros irmãos que têm ali se disponibilizado de acordo com o seu tempo, né? É claro que poderia ter muito mais, mas, como a palavra diz, a gente tem que rogar ao Senhor da Seara para que Ele mande mais trabalhadores, né? Verdade. E hoje é uma realidade. E além da cafeteria, nós temos o nosso café missionário, Gabriel já mostrou aí a embalagem amarela, que nós utilizamos o mesmo café que é produzido em Pernambuco. Temos essa bênção, né, de termos o mesmo café, que é o Café das Dálias, do meu amigo Fidel. Produz o café, a gente usa na linha de servir, usa também aqui nos pacotes em grão e moído, né? Temos também a nossa lojinha lá do ID Sertão, que temos canecas do ID Sertão, canecas do Café Missionário, temos camisas do ID Sertão e toda a renda da venda desse material é destinada para missões. Isso aí é a lembrancinha, né? Então tem sido assim maravilhoso, inspiração para outras pessoas. Estamos nos organizando para enviarmos os produtos para todos os lugares do Brasil, que a gente já tem tido uma demanda boa de solicitações. Eu estou vendo qual é o melhor canal, já me informaram que existe um aplicativo aí que facilita isso, então poucos dias aí a gente vai estar enviando aí café, camisa, caneca, para onde forem solicitados. Essa parte do café, se você quiser conhecer, né, eu vou estar deixando aí na descrição o Instagram, todos os contatos, né? Se você quiser conhecer melhor. Mas deixa eu só fazer. E quem estiver em Recife, conheça pessoalmente. Tem que conhecer pessoalmente. Né? Não pode deixar. A gente está bem pertinho do aeroporto. Lá do café para o aeroporto de Uber, cara, sem trânsito ali, você tira 20 minutos estourando, né? Deixa eu só fazer uma observação de algo muito legal, muito interessante que você falou, que é antes de Deus dar a ideia do café missionário, você teve a oportunidade de assumir uma cafeteria. Sim. E o Senhor disse não. Isso é muito forte. Eu já vivi muito disso. Esse podcast mesmo que a gente está fazendo, foi isso também. Primeiro, abriu uma porta, a gente entrou, e o nome do podcast até era para ser Café Missionário. Isso eu acho até engraçado.
Eu tenho escrito no meu caderno esse nome, Café Missionário, tinha até desenhado a logo. Mas depois essa porta se fechou. E eu entreguei na mão de Deus, agradeci e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. Passou um ano, a porta se abriu de novo, hoje a gente está conseguindo fazer. Então, Deus, ele é maravilhoso nisso, né? E quando a gente obedece, ele sempre nos recompensa, né? Isso eu acho muito legal. É verdade. É promessa, cara. Não é Isso. barganha. Exatamente. É promessa, né? É promessa. Você faz, naturalmente, a bênção vem mesmo. Vem mesmo. E quando eu falo em bênção, não quero dizer só bênção material, não. É uma satisfação de você estar certo de que está alinhado à vontade de Deus. Você Isso é está no maravilhoso caminho demais. Exatamente. certo, né? Acho que a Exatamente. pior coisa é você não saber para onde você está indo, É o que verdade. você está fazendo, né? E, então, quando você está obedecendo a Deus, você sabe que você está no caminho certo e vai dar fruto. E até falando, vamos entrar nessa questão de negócios Uhum. e missões. Eu acho muito interessante que aos poucos eu tenho visto pessoas se despertando para isso. A minha mãe mesmo, ela é pastora, mas ela criou uma marca de roupas infantis, calçadinho de bebê, sabe? E todo o lucro ela manda para missões. Que bênção, cara. Aí aqui em Dourados também, aos poucos pessoas têm visto isso que ela está fazendo e que outras pessoas estão fazendo e estão começando também pequenos negócios Que missionários. bênção. Às vezes, a princípio é um negócio extra, né? Mas quem sabe daí, né? O próprio Sim. João, né? Que é nosso amigo, Sim. abraço, João. Tem um restaurante. Tá lá com a marmitaria, eu creio que vem cafeteria por aí. E a regra lá da marmitaria dele é que missionário não paga. E é? Olha aí, Essa que é a regra. maravilha. Ó, se você pagou, cobra ele. Tô brincando. Mas, é claro, Mas é isso aí. a gente não abusa, né? Que senão, coitado. Mas, Gabriel, pegando o gancho aí que você falou, missionário não paga. Eu tento fazer isso lá no café, mas eu fui surpreendido com um missionário uma vez. Né? Esteve lá visitando e tal. Aí, quando foi pagar, eu disse, não, cara, isso aqui é seu, cara. Isso aqui, a renda aqui é destinada para missões. Ele disse, sim, não me prive de abençoar alguém. Exatamente. Né? Então, quem recebe a bênção, cara, sabe o que é abençoar. Com certeza. Né? Com certeza. Quem recebe a bênção sabe o valor de abençoar. Então, hoje eu já tenho essa facilidade de entender isso e tenho vivido isso com alguns que a gente manda uma oferta, alguma coisa, e quando eu vejo, eu recebo uma oferta de volta, 10%, ou uma parte da oferta que a gente mandou e tal. E o cara entendeu o que é realmente abençoar alguém, sabe? É maravilhoso. Então, essa questão de negócios e missões é algo que está crescendo, cara, crescendo. Então, quem quer saber um pouco mais sobre isso, eu aconselho seguir aí, pesquisar sobre a MTB, né? Associação Missionária Transcultural Brasileira. E lá na MTB existe um braço, tem o braço do Cuidado Integral Missionário, que a gente tem seguido já participamos de alguns encontros, né? E tem o braço chamado PEM, P-E-M, Profissionais em Missão. Aconselho você a dar uma pesquisada, inclusive o líder, né, do PEN, lá na MTB, é o pastor Adalberto Rangel. O pastor Adalberto Rangel tem uma cafeteria top, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né? É uma cafeteria que ele trabalha com refugiados. Adalberto hoje está no nível topado de barista, ele é key grader, ele certifica baristas. Eu conversei com ele esteve em Recife, dando um fórum para a gente sobre esse assunto, e ele disse que teve que chegar a esse nível de preparo na área para ele certificar missionários, como ele já tem feito, a serem baristas, atendentes de cafeteria em vários lugares do mundo. Né? Ele tem recebido essas pessoas lá no Lar Café, que é a cafeteria lá em Cabo Frio, e tem capacitado para estarem no mercado, recebendo para isso e sendo missionários. Né? Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, entre na página da AMTB, pesquise lá sobre profissionais em missão. Isso é uma coisa do presente e do futuro. Sim, até porque muitas das nações não vão aceitar um missionário. Né? Café missionário, ó, eu colocar lá o café missionário lá na Índia. Né? Ou em algum lugar que a igreja é perseguida. Não. A menina está lá sendo missionária, como business. Sim. Ah, mas isso não é um campo. Não é um campo.
Floresça onde você está plantado. Se você é um profissional cortando cabelo, sendo jardineiro, né, sendo barista, sendo cozinheira, que as pessoas possam olhar para você e ver a figura de Cristo. Isso já é evangelização, né? E a partir daí você se relaciona com pessoas, que o evangelho é relacional, e dentro da sua profissão você cria laços e faz com que o evangelho... Até porque nem todos, na verdade, a grande minoria vai ter realmente um chamado integral, né? Que é aquele que vai largar emprego, faculdade, tudo, né? Exatamente. São E poucos. 100%, né? São poucos. E a maioria realmente vai trabalhar nas áreas que a gente chama até de áreas de influência, né? Mas vão ser influentes Não lá, pense né? que nunca você vai ver um campo missionário transcultural abarrotado de missionários. Olha, se já no tempo de Jesus ele mandou rogar ao Pai para que mandasse trabalhadores para a seara, imagina hoje. Mas eu estava falando para o Wellington e eu tive uma inspiração. Eu digo, rapaz, será que Deus não manda trabalhadores para a seara porque não estão tratando nem dos que já existem? É, verdade. Olha, se eu falo de cuidado missionário, é porque existe uma carência hoje no nosso meio de cuidar de quem cuida, né? Então é aquela coisa, se eu coloco algo para você cuidar, Gabriel, uma quantidade, está ali. E você não está dando conta daquilo que está sendo feito, né? Como é que eu vou mandar mais para você? O próprio Jesus fala, né, sobre o honrar no pouco, né? Pois é, e eu estava pensando, e foi agora há pouco, né? Estava conversando com ele, estou dizendo, rapaz, eu acho que Deus não manda mais trabalhadores para a seara porque não estão cuidando nem dos que já têm. Sim. Então é culpa de quem não está cuidando. Então vamos cuidar. Vamos cuidar mais. Até essa parte financeira, hoje, vou falar da nossa realidade. Certo. A gente tem, sim, missionários integrais, mas a gente precisa, pelo fato da igreja, às vezes, enviar tão pouco recurso, a gente tem que se virar nos 30 para se sustentar outros e viver com, sabe, sempre, muitas vezes, no limite por causa da falta de recursos. Até uma coisa que falei pro Rasta, que na nossa base missionária, desde que a gente se mudou, grandes partes das ofertas vieram de pessoas que morreram ou que faliram. Olha que interessante. Vê que interessante. A pessoa morreu, não sabia onde mandar as coisas. Tem uma base missionária, eles vão mandar para lá. E isso quando não vem lixo, né? Então, olha, é melhor mandar em vida. E mandar em vida, exatamente. Manda em vida, é melhor, você vai ver os frutos. Mas sabe o que é? É a verdade que desde a época lá do Velho Testamento, que era uma dos questionamentos de Deus para o povo? Vocês me oferecem boi manco. A pessoa ela só oferta em missões, geralmente, não que seja todo mundo, mas geralmente é tipo assim, eu comprei uma TV nova, então vou pegar aquela TV velha de 19 polegadas, tubão, e vou ofertar em missões. Por quê? Porque não vai dar para vender, não vou ter lucro, vou dar para um missionário. Vou dar para... então as pessoas têm essa mentalidade, elas pegam sempre o pior. Eu já ouvi até um absurdo, cara, de um amigo meu que disse que numa reunião de liderança da igreja dele, uma autoridade lá levantou e disse que missões era algo sem futuro. Nossa. Isso é o diabo falando na boca de um cara desse, né? Não? Só pode ser. Só pode ser o diabo falando na boca desse cara. Agora, quem realmente vê missões como lucro, realmente não tem futuro, não. Missões não vai buscar, não. Missões é isso aqui, ó, é dar. É oferecer. É fazer o amor chegar onde não existe. É você não ter limite, sabe? É você olhar e realmente querer ofertar, querer fazer. Agora, uma das maiores dificuldades que eu tenho em relação a ser captador de recursos e investir em missões é não investir. Como assim, Leonardo? Eu já passei por situações de estar conversando com um missionário e ele estar passando por uma dificuldade ali em determinada situação e eu poder resolver. Mas o Senhor... E Deus disse, você não é Deus. Exatamente. Eita, isso foi difícil. E às vezes que eu desobedeci, teve prejuízo, cara.
Mas eu entendi, aprendi com isso. Hoje eu tenho mais sensibilidade, mais discernimento em relação a isso. E tem acontecido com uma certa frequência, assim, de Deus, calma, não é a hora. Sim. Eu estou tratando a vida dele nessa situação aí. Então, fique na sua. Lá na frente, Deus abre o coração, a gente, de alguma forma, abençoa, né? Eu passei por isso muito recentemente, sabe? A gente teve exatamente isso. Eu estava abençoando uma pessoa e pagando, ajudando tudo que eu podia, sabe? De repente, o Senhor cessou meus recursos. Aí eu passei dificuldade. Deus, por que o Senhor cessou? Aí o Senhor foi me mostrando. Uma das coisas é que eu estava querendo, entre aspas, né, ser Deus na vida daquela pessoa. Ou seja, suprir ela em coisas que Deus queria tratar, que Deus queria, né, mexer ali no coração. Exato. E aí eu tive que cessar, tirar a mão. E é exatamente o que você falou. Aí depois eu ainda fui um pouco teimoso, ainda fiquei ainda metendo a mão um pouco, toda vez dava problema. Dava problema. Dava alguma coisa errada. E aí eu entendi, não mete a mão, Deus vai tratar, não é minha função. Olha, fui até onde eu pude, eu fui, É. mas onde tem um lugar que eu já não posso ir mais. Né? Quando Deus está no negócio, meu pastor que diz isso, não se preocupe, não atrapalhe. Quando Deus entra no negócio, ele entra e paga a conta completa. Ele faz tudo. E eu digo isso não é só do lado financeiro, não. Porque quando a gente pensa em cuidar do missionário, em ajudar alguém, a gente só pensa que é dar dinheiro. E não é só isso. É como eu falei anteriormente. A atenção. Cara, o que me motivou a vir até o Paraguai agora, nessa viagem que fizemos, é que o seguinte, esse pastor lá é o que a gente conhece desde 2018 e a gente tem sempre ajudado, né? Dado apoio no que a gente pode. Agora mesmo ele está com uma horta orgânica lá, uma coisa mais linda, investindo no desenvolvimento comunitário, com a criação de galinhas, produção de ovos e tal. Beleza. Construindo a casa dele, aquela coisa toda lá. E desde outubro eu planejava a vinda para visitá-lo. Só que Deus não é o tempo e não vai ser assim. E eu fiquei sem entender e resolvi descansar. Eu digo, ó, quando Deus quiser que eu vá, eu vou. E eu sempre dizia para Marnísio o seguinte: Marnísio, cara, eu estou planejando ir te visitar, só que quando eu vejo aqui o custo de uma viagem dessa para te visitar, seria bem mais útil. Veja como a gente pega o dinheiro muitas vezes e quer colocar num lugar onde Deus não quer que ele esteja. Seria bem mais útil eu mandar esse recurso para você, porque você está precisando, cara, está construindo, está plantando, está comprando galinha, está não sei o quê, está isso, está aquilo. E ele parou, olhou para mim e disse, Léo, realmente, recurso quando vem para a gente é muito importante. Mas, cara, eu estou precisando de um abraço. Nossa. Aí quebra a gente, né? Quebra. Aí o que é que eu vou dizer, cara, diante disso? Né? Então eu disse, cara, eu vou, mas deixa Deus sinalizar. E Deus já sinalizou aí de uma forma totalmente inusitada, né? Estou fazendo uma viagem aí que eu acho que no final vai dar perto de 9.000 km. Aqui eu rodei 4.000 e pouco, ainda não estou nem na metade disso. Mas tudo partindo do cuidado, cara. Trazendo a família para Paranavaí, me deparando com o Marnísio lá, precisando de um abraço, e a gente passou 2, 3 dias lá, tempo maravilhoso, pude sair com a família, a gente tomar banho de rio, né? Ir para uma pizzaria, comer uma pizza. Tirei a foto e postei, porque ninguém vai cortar nada dele, porque ninguém manda nada para ele mesmo, né? Então, isso para mim tem sido maravilhoso, cara, maravilhoso, sabe? Então... Ô, Léo, para a gente encaminhar para um encerramento da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, então, geralmente com os meus convidados eu falo para eles falarem para os jovens, mas eu achei muito legal que no seu caso você despertou para a missão depois, quando você já estava se aposentando. Então eu queria que você falasse não para os jovens. Mas e isso é incrível. Legal. Isso é incrível. Só legal. Antes de... eu amo uma história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Não sei se já ouviu falar. Ela escreveu um livro chamado Refúgio dos Anjos. Ela começou a vida missionária dela com mais de 50 anos de idade, depois da Segunda Guerra Mundial, onde ela perdeu pai e a irmã para os nazistas. E ela começou a missão dela cuidando dos soldados nazistas que sobreviveram na guerra.
tão incrível, e tem a história dessa mulher, é bem conhecida. E eu vejo isso, cara, tem pessoas se aposentando para morrer. Né? Tem pessoa, cara, tem tanta coisa para fazer no reino. Eu queria que você falasse um pouco para esse público. Olha, Gabriel, e eu tive em Alphaville em 2022 com o meu pastor, com o pastor Paulo. A gente participou da Target lá, que é um congresso da Igreja Batista Memorial de Alphaville, pastor Sidney Vieira Costa. O cara é um empreendedor de mão cheia, né? A igreja tem um hotel 5 estrelas, cara. E a gente aprendeu muito. E Sidney falou algo pra gente lá, naquela ocasião, e a gente pôde ver de perto, que o staff deles são pessoas aposentadas. Por quê? O aposentado tem uma moeda que é muito preciosa nos nossos dias, principalmente nesses dias de loucura que a gente vive. Sabe qual é a moeda? Tempo. Tempo. Então você que é aposentado, está prestes a se aposentar, já comece a orar. Pedir a Deus aí discernimento, sabedoria, porque eu tenho certeza que você é muito útil no reino. Muito útil, principalmente por causa dessa moeda que a gente tem, que é o tempo, né? Como o Gabriel falou, não espere vir doença, acomodação. Não, tem muito a se fazer. Se coloque à disposição do reino, que o Senhor da Seara com certeza vai lhe direcionar para algo muito importante. Primeiro pela experiência de vida que tem, porque a pessoa já vai se aposentar ali. Eu me aposentei com 47 anos por conta da vida militar, que eu entrei com 17 anos e meio. Mas o normal é que a pessoa se aposenta com mais de 55 anos, com uma experiência muito grande de vida, né? Muito grande. Então, se coloque à disposição do reino, que com certeza Deus vai estar lhe direcionando para fazer algo muito importante. Trabalhar não é só carregar pedra, não. Não é só o braçal, não, né? É aqui também, é uma conversa, é um aconselhamento. Então você é muito importante para isso. Muito bem pensado, Gabriel. E o aposentado, ele tem também um benefício que às vezes o missionário jovem não tem, que também ele já tem um mantenedor, que é a aposentadoria. Exatamente, exatamente. Ele já tem um mantenedor fixo, É né? aquela coisa, hoje eu poderia estar abençoando algum missionário, algum trabalho missionário, mas eu quis fazer com que isso chegasse a mais pessoas. Por quê? É o que eu tenho dito às pessoas. Eu digo, olha, quando você me vê fazendo uma campanha ou dizendo que a gente precisa de recursos para ajudar alguém, isso quer dizer que eu estou te dando privilégio de poder estar inserido nesse contexto e abençoar alguém, cara. Eu digo lá no café o seguinte, às vezes o pessoal chega lá e faz, não dá para dar um desconto nesse salgado não, rapaz, salgado R$9 e tal. Eu digo, meu irmão, se você quiser de graça eu dou. Agora você deveria pedir a Deus para pagar ao invés de R$9,90 nesse salgado. Sabe por quê? Pelo propósito, cara. É verdade. Até porque, cara, a gente gasta tanto com coisa que não... Tanto tempo, recurso, né? Quando a gente não olha para a palavra e vê que a prioridade deve ser o reino, né, cara? Mas é legal, Léo. Prazer estar aqui com você. Poxa, e prazer grande, cara. E uma coisa inusitada, né? Passei por aqui porque eu mantive contato com o João pelo Instagram e conheci vocês aqui. Eu creio que isso é apenas uma semente que Deus está plantando aqui. A gente vai ouvir falar ainda muito no Brasil e fora do Brasil, da Aliança de Pequenos. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar disso aqui. Amém. Para nós é um privilégio enorme. E novamente reforçando para vocês conhecerem o Café Missionário, gente. É incrível. Estejam acompanhando, que assim que tiver disponível para mandar por correio, por algum transportador, você vai mandar, né? Mas já pode entrar em contato, já tem pessoas se já tem lista de espera. Já. Top. É isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe aí com seus amigos. Entre aí que tem outras entrevistas com outros missionários, Maicon Barroco, como o Léo falou, entre outros missionários, outros conteúdos muito legais também para você acompanhar. Então, amém. Valeu, hein? Fechou. Valeu, cara. Deus abençoe. Até a próxima. E tamo junto aí, gente. Qualquer coisa, entre em contato aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá? Estamos à disposição. Deus abençoe. Fechou.